Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Episódio de hoje vamos trazer um tema muito interessante para vocês, muito interessante, mas abordados por poucos também. É um tema bem legal, muitas empresas hoje falam muito disso, mas a gente vai trazer um tema hoje na íntegra aqui com uma pessoa que vai falar especialmente para vocês sobre tudo sobre diversidade em projetos Salesforce. Ficou interessado? Fica ligado aí que vai ser muito massa essa entrevista aí. Você é o facilitador desse bate-papo aqui, juntamente com o Thiago Schmitz. Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Monteiro. Fala, Trailblazers, tudo bem com vocês? Não faz nem tanto tempo assim, na verdade? E nos bastidores, como sempre, Bruno Passos, Brunão, Tayan Guerra, Rafaela Monteiro e a Laís Torres também, trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês também. Antes da gente começar a nossa entrevista, você já conhece a InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Nossa convidada de hoje é a Yasmin Vitória. Yasmin atualmente ela é Associate Success Guide na Salesforce, possui grande experiência com atendimento ao cliente, customer service, relacionamento, marketing, formada em administração. Ela também tem um reconhecimento, inclusive esse reconhecimento agora é um reconhecimento recente, ela vai contar um pouquinho para a gente, que é um reconhecimento de Equality Champions, acho que da própria Salesforce. Ela vai contar aqui na íntegra para vocês aqui sobre essa conquista aí. Yasmin, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação. Obrigada, Fê. Olá, Trailblazers. Olá, todos e todes. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Guilherme, Felipe, Thiago, o pessoal aí que está nos bastidores orquestrando todo esse evento. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que vai ser um momento muito legal e oportuno, interessante, para que a gente possa aprender juntos, né? E falar um pouquinho sobre as nossas vivências, oportunidades, desafios, empregabilidade, a importância da diversidade e inclusão, sobretudo dentro do mundo corporativo, no espaço de trabalho, né, a importância disso em relação ao certo a ser feito, né, em relação à sociedade, em relação à conscientização dessas pessoas diversas que precisam, sobretudo, ser incluídas dentro desses espaços que durante muito tempo foram renegadas, né? Então, acho que a gente tem um papel coletivo enquanto pessoas que está num poder de decisão, que está no poder aí mais está no espaço privilegiado. E aí acho que a ideia é como que a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Não é sobre culpa, né? Não é sobre você se culpabilizar pela dor do outro, né? Mas você saber que a gente faz parte de uma estrutura, né? E essa estrutura ela privilegia um, né? E destrói outros, né? Então, eu acho que como que você, enquanto dentro desses espaços de poder, você consegue ajudar outras pessoas, porque realmente o mundo ele é nada mais que colaboração. Isso. Com certeza, e que excelente spoiler você já deu aqui pra gente, vai ser muito bom mesmo essa nossa entrevista. O que você até comentou, né? A ideia não é o que você cria empatia, porque você, por mais que você tenha um pouco de empatia, você nunca vai saber o que aquele outro está sentindo, você nunca sabe das experiências, do que aquela pessoa de fato vive. Então, acho que é bem legal o que você vai trazer aqui pra gente. E como já de costume aqui, trazer um pouquinho para vocês da música, claro, da nossa convidada aqui. Que música que você deixa aqui para os nossos ouvintes, Yasmin? Eu gosto muito de... Não sei se vocês já ouviram esse gênero, né? Acredito que seja um pouco novo, mas é um gênero chamado de trap, é, que, enfim, deriva um pouquinho do R&B dos Estados Unidos, enfim, mas traduzido aqui para as questões um pouco mais sociais brasileiras. Então, eu gosto bastante de trap e rap. E uma das pessoas, enfim, que eu tenho escutado bastante, cuja música, enfim, me chama bastante atenção, é do Felipe Ret. Ele é um rapper, né, enfim, e ele tem uma música chamada Obstinado, né? Então, eu gosto bastante dessa música. Acho que ela já começa falando assim: minha vida não é o que eu posto, a guerra é para quem bota a cara, apesar de tudo, é por isso que eu boto. Né? Eu estou subindo além do que eu posso, vamos para cima, foco para cima.
E tem um outro trecho da música que fala que a minha diferença para esses caras brancos não é o tamanho da vitória, mas sim o tamanho da luta. Então, acho que essa música destinada do rapper Felipe Ret é muito, muito bacana. Assim. Bem legal. Ficou curioso dessa música aí? Escuta esse episódio primeiro, depois vai lá na nossa playlist, lá no Spotify, playlist Sales Cash, confere essa música que a Yas está deixando para vocês, não só essa música, como a de todos os outros convidados também que já passaram aqui com a gente. Yas, que frase? Você já deu duas frases praticamente, mas que frase de impacto você considera e você compartilha com os nossos ouvintes? Frase de impacto, acho que não foi eu que coloquei, assim, eu tenho o Jorge Paulo Lemann sempre fala assim, aliás, em várias ocasiões ele sempre diz que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então, é a frase que eu levo para minha vida, assim. E aí eu tenho uma outra frase que eu faço um paralelo que eu sempre falo, que é não confundir humildade com mediocridade. E realmente isso eu nunca fiz na minha vida e eu acho que é isso que faz com que a gente mova, né? A gente não aceitar aquilo que, tudo bem, talvez você tenha nascido com aquilo, mas você não é obrigado a morrer naquela condição, enfim. Bem legal, Yas. Obrigado por compartilhar aí. Antes da gente falar um pouquinho sobre diversidade, aqui de fato nosso tema aqui da nossa entrevista, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é formado em administração, passou por marketing, hoje trabalha na Salesforce. Como que foi essa sua trajetória assim de carreira? Sim, Fê. Na verdade, eu tenho. Eu estava até conversando hoje de manhã com uma pessoa, um colega, eu tenho quase 8 anos aí, né, de relacionamento e atendimento ao cliente, né, no nível de customer service, customer care, customer success, né, suas diferentes vertentes aí. Então, realmente, todo o meu background e know-how tem a ver com essa questão de trabalhar a jornada do cliente no pós-venda, né? Tenho muita vontade de colocar um pouquinho o pezinho em vendas, mas realmente toda a minha expertise ela vem em dar o melhor atendimento possível para o cliente, ajudando na sua jornada, agregando valor através dos meus engajamentos e atendimento, né? Então, antes mesmo da Salesforce, eu já trabalhei em outras grandes empresas também, sempre dentro dessa mesma estrutura de pós-venda, né? Eu acho que foi a partir dos anos que eu fui ganhando essa senioridade aí para poder, de fato, agregar valor e fazer com que o cliente ele tenha investimento daquilo que ele comprou, daquilo que ele está usufruindo, né? Que no caso é a nossa plataforma. Eu fiz a faculdade de administração de empresas, antes eu tinha feito tecnólogo também em administração, sempre dentro também dessa parte. Ainda não fiz minha pós-graduação. E ali eu já sabia que realmente eu queria sempre dentro dessa vertente da área de negócios, né? E aí a área de tecnologia foi um desafio para mim, porque eu vim de quase 5 anos de uma empresa de due diligence, né, americana também, uma empresa multinacional americana. E, assim, apesar de também ter a tecnologia ali dentro do core dela, não é aquilo que a gente hoje trabalha dentro da Salesforce. Então, realmente, eu confesso que é a minha primeira empresa, enfim, aí gigante de tech, na qual estou inclusa, e está sendo um desafio bastante gigante, assim. E aí, depois dessa empresa de consultoria e due diligence, eu fui numa empresa do Grupo Abril, uma revista, uma publicação bastante conhecida ali na área de marketing, e aí, querendo mais, eu falei assim, nossa, eu quero voltar para uma multinacional, né? Porque realmente foi um período ali que eu tive um problema com a minha família, né? Onde também foi a questão da minha transição de gênero começando numa outra multinacional que eu estava, e aí eu sabia que ali eu não conseguiria, enfim, ser Yasmin lá dentro, e aí foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu já querendo fazer essa transição, trabalhando ainda, e aí ficando com medo de pedir as contas, e como que seria a minha recolocação, ao mesmo tempo com conflitos internos familiares em casa. Então foi bastante complicado assim ter todo esse mix de sentimento, mas depois aconteceu que quando eu consegui a minha recolocação, foi dessa empresa de marketing do grupo da Abril, e aí eu já entrei com a Yasmin, foi a minha primeira empresa onde eles me deram a oportunidade, eu entrei com a Yasmin, e aí a Salesforce, enfim, só deu oportunidade porque aí veio aquele meu sonho e vontade de voltar para uma multinacional, né? Porque eu sempre tive mais essa pegada de grandes empresas.
E aí foi onde realmente consegui me encontrar e estou até aí. Né? Acho que 2 anos e meio, até o final do ano, 3 anos. Yas, desses 8 anos que você tem aí, praticamente de bagagem e grandes bagagens com essa questão de experiência do cliente e tudo mais, principalmente no pós-venda, quando que você teve seu primeiro contato, quando que você escutou falar sobre Salesforce? Ou de fato você escutou falar de Salesforce quando você de fato entrou na empresa Salesforce? Não, Fê, curiosamente, nessa outra empresa na qual eu trabalhava, que também era americana, eles tinham, enfim, uma concorrente da Salesforce para atendimento, acho que não tem o caso de falar aqui, e para a área de vendas, como a gente conhece os nossos clientes aí, quando não é multi-cloud, né, acaba tendo algumas outras plataformas, então eu trabalhava com atendimento da nossa concorrente e para a área de vendas era o Salesforce. Então, a gente entrou no processo ali de RFP, escolheu a Salesforce. Eu, enfim, sempre trabalhei nessa parte de relacionamento ao cliente e apoio à área comercial durante esses 8 anos também. Além de falar com o cliente, meu trabalho sempre foi ajudar os executivos, né, na área administrativa, enfim, a trabalhar com as questões ali de sales operations e então sempre tive muito esse contato diário com vendedores, né? E aí foi um processo muito bacana, porque foi a primeira vez que eu tive contato, eu não conhecia sinceramente a Salesforce, e ali era uma empresa americana, mas depois ela foi comprada por um grupo israelense, e aí esse grupo israelense, eles pegaram uma pessoa incrível, que dominava a Salesforce, e eu fiz um contato muito incrível com esse profissional. E aí e a gente começou na questão de desenho, mapeamento de processo dessa empresa que eu estava, implantação da plataforma. Eu tive ali o papel de ser a pessoa que seria champion, né, que treinava a equipe comercial depois da implantação. Como a gente sabe, registrar oportunidades, registrar atividades, notas, pipeline, relatórios e painéis. E ali foi meu principal contato ali com a Salesforce. Assim, não cheguei a implementar, mas cheguei a fazer parte do fluxo de desenho de negócio da empresa que estava querendo implantar. Depois que isso foi configurado lá dentro, eu fui a pessoa que democratizava o conhecimento da plataforma, né, para os executivos comercial, enfim, tentando ser o evangelista ali da marca antes mesmo de ter entrado na Salesforce, enfim. E aí, quando eu entrei na empresa, inclusive foi esse um dos pitches que eu usei na entrevista, enfim, né, que realmente eu fui essa pessoa que trabalhou ativamente, eu já fui cliente da empresa, né, então eu sei outro lado, quais que são os desafios de você implementar uma plataforma, um CRM, e, enfim, também como é a questão de você trabalhar nessa questão de digitalização com pessoas, que acho que é o mais difícil, né, você realmente mudar a cultura, mudar paradigmas, ter novas formas de se fazer. Então, isso realmente foi o que me motivou e que fez com que eu, enfim, estivesse aqui. Legal, Yasmin. Falando um pouquinho de diversidade, o que que essa palavra significa para você? Eu acho que, assim, Tim, mais do que diversidade, eu acho que inclusão é a palavra certa que deveria ser o foco, sabe? Que vai ser o foco da minha resposta e que eu acho que deveria ser até o foco da pergunta. Porque diversidade, na verdade, é o que a gente é, né? A gente tende a achar que diverso é o fulano de tal, a outra pessoa, ou se não, os grupos que são minorizados, né? E não, a pessoa que é diversa é o Tiago, é o Felipe, é o Guilherme, é Yasmin, todo mundo, né? Então, as pessoas elas acabam achando grupos que são historicamente, né, perseguidos é, enfim, que não têm acesso às informações, acesso aos espaços, na verdade, desculpa, mas a gente tem que entender que diversos somos nós e são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe, com características únicas, né, na verdade. Então, acho que a importância da gente entender essa diversidade de pessoas, de vivências, de corpos, de classes, de etnias, mas com as singularidades de cada um, né? Também, então, assim, até mesmo dentro desses grupos, fala-se muito em diversidade, né? Mas como se fosse obrigatório também eu pensar como
milhares de outras trans pensam, como milhares de outras pessoas negras pensam também, né? Então, é um pensamento um pouco errôneo das pessoas, né? Porque ao nos taxar enquanto diversidade, só um determinado grupo, você automaticamente se considera enquanto universal, porque o outro que é diverso. E eu sou o universal, eu sou o normal, eu sou a regra, eu sou a norma. Então, a Yasmin a Yasmin que não faz parte da norma, a Yasmin que não é universal, mas eu sou universal. Por quê? Ah, porque eu sou branco, homem, cisgênero, blá, blá, hétero, blá, 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 blá. E dentro desses grupos também, existe a diversidade também de pensamentos, né, Ti? De vivências também. Então, assim como vocês, né, mesmo, não sei, mas mesmo sendo homens héteros, pensam diferentes dos seus amigos, eu também penso super diferentes de grupos dos quais eu faço parte também, né, justamente porque as vivências, elas são totalmente subjetivas, né, então não espera de mim falar ou pensar igual outras pessoas negras ou outras pessoas trans, né? Justamente porque a gente parte de lugares diferentes, né? Apesar de que algumas dores e opressões se aproximam, mas a gente é diverso até nisso, né? Nessas singularidades que realmente nos distanciam também em uns pontos. Mas falando, enfim, em relação só voltando à questão que eu comentei, acho que é importante mais a gente falar de inclusão, né, porque justamente acho que aí que está o desafio, né, da gente colocar toda essa diversidade que existe no mundo inteiro, né, que por muitas vezes, na maioria, na verdade, é colocada para debaixo do tapete, é silenciada, para que realmente consiga adentrar nessas empresas, consiga ter acesso, consiga ter isenção. Acho que esse é o maior desafio, na verdade. Oi, Yas, e para os nossos ouvintes que possam não ter familiaridade com o tema, né? Eu sei que é um tema muitas vezes muito mais falado do que praticado, a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso, mas o que significa a sigla LGBTQIA+. Legal, Gui. Bom, na verdade, não existe um único jeito certo de se falar, né? Acho que, óbvio, a gente sempre tem que estar atento, né? Atenta e atentes a as novas e muitas vezes desconhecidas, que não são novas, né? Identidades de gêneros, né? Expressões também e orientações, é, e a gente realmente saber que todas elas são válidas e legítimas, né? Confesso para você, até fazendo um ponto daquilo que eu comentei antes, que não vou ser hipócrita, não sei de todas, tá? Mas o que eu posso falar para você, que eu acho que é o core e o que precisa ser passado para a audiência aqui. LGBTQIAP+, por exemplo, e quando você pega esse mais, ele engloba as suas mais diversas variedades de identidades, expressões e orientações, acaba que se misturando muito o conceito, né, e você coloca numa mesma caixinha várias coisas, né? Então, é, a pessoa, por exemplo, que se identifica enquanto uma pessoa trans, ela automaticamente ela tem que ser hétero, né? Porque ela fez uma transição, ela está afirmando outro gênero dela, o verdadeiro gênero dela, e automaticamente ela tem que gostar do gênero oposto? Não. Né? Então, por isso que, só para deixar um pouco claro, essa questão dessa mistura, né, que acontece dentro dessa sopa de letrinhas, e que realmente se faz necessário a gente saber que uma coisa é a forma como você se sente, outra coisa é a forma como você se expressa, outra coisa é as pessoas pelas quais você se sente atraída. E quando eu falo atraída, sexualmente, amorosamente, mentalmente, todos os entes que vocês possam imaginar. Então, por que eu estou falando isso? Uma vez que é diferente identidade de gênero com aquela pessoa que você se sente atraída, ou a forma como você se expressa, a gente não pode automaticamente afirmar que uma pessoa trans ou travesti, por exemplo, ela gosta de outro homem. A gente não pode falar, por exemplo, que
um gay, ele é só um homem cisgênero, que, enfim, que se identifica com o gênero que ele foi atribuído ao nascer. Porque podem existir, por exemplo, homens trans gays, por exemplo, e que ele se identifica enquanto homem, mas ele gosta de outro homem também. Então, assim, só para tangibilizar um pouco o assunto para vocês. Então você fez uma transição de gênero, afirmação, depende muito desse termo, tá? Depende da pessoa. Tem pessoas que não gostam de falar transição, tem pessoas que não gostam de falar troca de gênero, enfim. Existem vários estudos, várias consultoras que podem falar melhor sobre isso, não só a pessoa melhor para falar sobre isso. Eu falo, no meu caso, transição sim, principalmente afirmação de gênero, eu acho que eu sempre bato na tecla, mais do que a transição, eu bato na tecla da afirmação, que eu acho que é o mais difícil aí. Acho que transicionar é menos doloroso do que você afirmar todo dia. Mas só para voltar naquele assunto, aí você fala assim, poxa, uma pessoa fez uma transição de gênero e esse homem trans, ele gosta de homem? Como assim? Ele não fez a transição? E aí você responde, você fala assim, não, mas não tem nada a ver, né? Ele se sente como homem, mas ele continua gostando de homem. Não é porque ele fez uma transição e ele se afirma enquanto homem que ele tem que necessariamente gostar de mulher. E o inverso é verdadeiro também, né? Eu, no meu caso, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu sou uma mulher trans heterossexual porque eu gosto de homens. Eu me sinto afetivamente, amorosamente e sexualmente atraída por homens. Então isso me faz ser uma pessoa hétero. Então, mas existem várias pessoas, mulheres trans no caso, e que são lésbicas, que gostam de outras mulheres. Aí você me fala assim, mas você faz toda essa transição, passa por tudo isso, mas no final das contas você gosta de mulher? Sim. Uma coisa é o que eu me vejo no espelho, aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci. Outra coisa é a pessoa que eu quero estar junto, a pessoa que eu quero amar. Então, só para fazer esse parênteses, assim. Então, vocês acabam aqui misturando, né? Essa questão de ser gay, ser lésbica, ser pansexual, ser bissexual com identidade, né? Então, um homem trans, uma pessoa não binária, uma mulher trans, a travesti, ela pode tanto gostar de homem quanto gostar de mulher, ou gostar dos dois, ser bissexual também, ou enfim, gostar do que quiser, nem sei mais. Isso aí. Yas, eu tenho já um significado muito mais simples para dizer que muita gente não sabe. É uma palavra tão simples, mas muita gente não consegue entender o que significa. É respeito. Respeito independente do que a pessoa. Isso acho que não tira o caráter da pessoa, isso não tira o profissional excelente que a pessoa é. Simplesmente é uma opção da pessoa e eu acho que todos nós temos que respeitar. Acho que o significado dessa palavra tem que ser respeito e acho que a gente tem que colocar na nossa cabecinha, na cabeça das outras pessoas que essa é a palavra, respeito, né? Você disse que é a palavra de ordem, né? E a gente realmente tem que saber respeitar essa diversidade que há no mundo, né? De novo, a gente não fica aqui querendo entender o porquê ou achando se é certo ou errado uma pessoa ser hétero ou cisgênero, né? Então, o inverso ele tem que ser verdadeiro também, sabe? Com certeza. E aí, Trailblazer, estão gostando do tema? Fica ligado que agora no próximo bloco a gente vai trazer muito sobre essa questão de inclusão. Diversidade não. A Yas já trouxe aqui inclusão e vocês vão gostar bastante dessa entrevista aí. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, trazendo muita coisa bem interessante, muito tema bem interessante para você sobre inclusão. Não é diversidade, e sim inclusão. Yas,
em pleno século XXI, você acredita que ainda haja muito preconceito por parte das empresas nessa questão de inclusão? E aí eu digo preconceito, e aí para os nossos ouvintes aqui, não é preconceito de falar, porque hoje muitas empresas colocam, né, que contrata, é a mesma coisa aquela pessoa que faz uma doação e posta a foto para falar que doa, mas de fato ela não está doando com o coração, tem sempre o preconceito ali. Você acredita que em pleno século XXI muitas empresas ainda têm esse preconceito de contratação? Ah, Fê, total. Assim, a gente, na verdade, sendo bem sincera, a Salesforce e outras empresas é fora da curva, na verdade. Não dá para a gente ser hipócrita, a gente achar que o mundo está resolvido porque a Salesforce faz algo, né? Enfim, porque senão as estatísticas não estariam comprovando o número de pessoas que estão em situação de marginalidade, né? Ou que são silenciadas, né? Enfim, que realmente não têm oportunidades. Então, isso, infelizmente, ainda é uma realidade, e eu acho que é um papel muito, sobretudo, das empresas grandes, né, multinacionais, porque esse tema já está mais amadurecido lá fora, né, a gente lembrando que a questão de localização ela tem que ser levada muito em conta. A gente está localizado no território latino-americano, então a realidade aqui é totalmente diferente de uma realidade europeia, norte-americana, né? Então, países onde realmente já existe muitos direitos assegurados, né? Principalmente para gays, né? E alguns outros para pessoas trans também, para pessoas gays cisgêneros, no caso. E então, o contexto local também ele implica bastante nisso, né? Sendo bem sincero, a gente é um país muito preconceituoso, a gente não dá para a gente mentir, né? A gente realmente a gente está no top 1 de pessoas que mais matam pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? E as pessoas falam assim, nossa, não, mas tem parada. Ah, mas eu vejo vocês andando na Paulista. Ah, mas eu vejo vocês eu vejo vocês hoje sendo deputado, eu vejo vocês em todos os lugares. Porque só assim que a gente realmente começar a pleitear pelos direitos, né? E mesmo assim, a base de grito, de paulada, de xingo, a base de, enfim, de sangue para todo lado, porque essa é a realidade. Então, assim, as empresas, na verdade, elas são um reflexo da sociedade, nada mais, né? Então, você tem executivos de RH, heads de RH, pessoas de RH que reproduzem comportamentos LGBTfóbicos, machistas, racistas. Então, não são as empresas, são as pessoas que estão dentro dessas empresas, né? Enfim, são os dois, na verdade. Então, você pode, às vezes, ter uma empresa super que coloca no mercado que friendly, mas que tem um executivo de RH que, na cabeça dele, fala assim, eu vou contratar uma pessoa aqui, sabe? Então, assim, existe... até essas pessoas que são tomadoras de decisão são pessoas que nos barram muitas vezes, né? E eu, assim, passei muito por isso antes de entrar nesse Salesforce. Assim, pessoas que, no final da ponta, ele falou assim, não vou, não quero, né? Então, acho que isso vem sendo bastante empurrado por uma cultura estrangeira, né? Principalmente as multinacionais, elas têm levado isso muito em consideração. E aí, falando dessa questão de região, as empresas brasileiras, sobretudo as pequenas e médias, eu vejo que elas ainda têm... Vejo não, a gente sabe que elas têm uma super dificuldade de falar sobre esse tema, sobretudo empresas familiares, pequenas e médias empresas, né, onde eles realmente cultuam o que é considerado como norma, né, o que é considerado como universal, né? Então, raramente você vai encontrar uma empresa, enfim, que tem 100 funcionários, 50, 30 funcionários, falando sobre isso. Talvez a pessoa nem vai saber o que é diversidade e inclusão, né? Então, isso vem sendo impulsionado pelas grandes corporações, de novo, por auxílio muito desse empurro que o pessoal de fora da matriz exige que as suas filiais no mundo inteiro comecem a disseminar e falar sobre isso,
né? Então, não foi a Salesforce do Brasil que começou com isso, foi a Salesforce dos Estados Unidos que no mundo inteiro depois disseminou conhecimento. Né? E assim são outras grandes empresas, as suas matrizes que trouxeram para cá, não foi o contrário, né? Então, é um desafio, sim, das empresas ainda trabalhar nessa questão. Acho que também, tirando essa parte do negativo, a gente está avançando bastante no tema, mas ainda os números, eles são negativos, não tem como você mentir, né? Porque se você realmente parte para a demografia, para as estatísticas de tudo isso, você vê claramente, né? Até em fotos dos sites da empresa, até em qualquer coisa que você vê, que aquilo que está sendo falado na prática, de fato, não está sendo colocado. Né? Isso vai ser da noite para o dia? Isso vai ser fácil? Não, porque é muito também fácil ficar falando aqui, até porque a gente está falando que são anos, né, de uma cultura, de um mindset, enfim, que está errado, mas que são anos que ficou enraizado, é uma cultura opressora, é uma cultura que os nossos pais nos ensinou, nossos avós, os executivos e diretores e heads dessas grandes empresas foram ensinados com comportamentos LGBTfóbicos. Então, assim, não é da noite para o dia que a gente vai realmente se desconstruir. Né? Não adianta a gente querer achar que uma andorinha faz verão ou de que o mundo vai ficar tudo de tutti-frutti até 2022, porque não vai ser, isso é uma mentira. Não, mas isso também não justifica e não te dá aval para que você faça comportamentos, enfim, tenha comportamentos preconceituosos, racistas ou LGBTfóbicos. Né? Não é porque, eu fui ensinado assim, mas as empresas que eu passei sempre foram assim. Tá, mas você tem acesso a conhecimento, você tem acesso à informação, né? Para de jogar também toda a culpa no sistema, né? Para de jogar toda a culpa no governo, para de jogar toda a culpa no seu pai e no seu avô, né? Você tem que ser responsável por aquilo, né? Então, acho que é um trabalho de formiguinha, Fê, assim, até que as empresas realmente sejam acolhedoras ao ponto de entender que todas as pessoas, as vivências e corpos são válidos, né? E acho que é por isso que e é legal porque uma empresa vai puxando a outra, né? Então isso vai criando um ecossistema sadio, mais acolhedor, e vai fazendo com que outras ou médias ou grandes empresas realmente falem assim, olha, esse é o meu fornecedor, olha o que o meu fornecedor está fazendo. Né? Ou se não, esse é meu cliente, olha o que esse meu cliente está fazendo, vamos fazer aqui. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que o mal ele influencia, o bem ele influencia também. Oi, Yas, e no seu ponto de vista, por que as empresas devem ser mais inclusivas? Ah, primeiro que é o certo a ser feito, né? Então, eu acho que o certo a ser feito ele é inegociável, né? A gente tá nem falando só da questão, né, do que a gente vai chegar, mas de fazer o que é certo, né? Então, de novo, sempre foi assim, mas sempre foi assim, foi errado. Né? Se a sua empresa ela está 100 anos viva, 100 anos aí faturando bilhões, tudo bem, mas ela está faturando bilhões em cima enfim, oprimindo algumas pessoas, né? Ou se não oprimindo, mas não dando oportunidade para outras pessoas. Então, mas a gente cresceu. Não importa, mas cresceu sem ajudar outras comunidades, outras pessoas. Até quando você vai querer ser assim, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente realmente trabalhar nessa questão de entender o quanto que a gente pode ser vocal, ser intencional e agir realmente a favor de todas as pessoas. Yas, é quebrar o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre fiz assim, vou morrer fazendo assim. Tá totalmente errado isso, né? É a mesma coisa de uma pessoa que constrói casa, construiu casa a vida toda e ela construiu a casa com a parede torta. De fato, ela tá certa porque ela fez isso a vida toda? E se a gente traduzir isso para a empresa, de fato, por mais que a empresa tenha um lucro exorbitante, tenha uma participação de mercado totalmente grandiosa, mas o que de fato ela está revertendo isso para a comunidade de maneira geral, Uhum. e somos todos pessoas iguais que temos que ter de fato todas as mesmas oportunidades.
né? Eu só queria colocar adendo do que você está falando, e também voltando para essa pergunta que eu só respondi, só a primeira em relação ao certo a ser feito, em relação a outros benefícios também, né, Gui? Acho que vantagem competitiva, inovação através de várias pessoas, várias, enfim, vivências e diferentes grupos dando ideias a partir de diferentes pontos de vista, a partir de diferentes históricos. A gente, enfim, tem diversas reportagens, artigos científicos e pessoas que realmente se dedicaram a esse tema para tentar investigar e até traduzir isso em números, o quanto que isso realmente, no final da ponta, traz de lucratividade, né, e retorno aí de investimento para as empresas, para os acionistas, para a comunidade, para todo mundo. Então, além de ser o satisfeito, tem toda essa questão, né, de vantagem competitiva, de você ter ideias inovadoras, ter ideias diferentes daquelas convencionais, né, e você ter um ambiente que todo mundo consiga também se desenvolver, consiga falar abertamente sem ter medo, né, e a questão também de econômico, né, porque você me perguntou qual que é a vantagem, né, a importância disso, na verdade. E pensa assim, se a gente hoje, né, com o mínimo de voz, a gente está realmente falando, a gente está, né, brigando pelas coisas, dificilmente um consumidor onde ele não se vê, onde ele se sente ali chicoteado de alguma forma, seja na mídia ou através de uma fala de um CEO, ele vai comprar, né, ali daquele produto ou usar aquele serviço, né? Então, acho que é isso, né? Da gente realmente, além de ser o certo a ser feito, se as pessoas, se as empresas não olharem essa questão com atenção que se deve, é uma burrice totalmente econômica, né? Porque você está perdendo uma parcela da população que, enfim, apesar de ser aquém na questão de poderio econômico, representa uma grande parte da população, né? Pessoas negras, pessoas com deficiência, enfim, LGBTQIA+, né? Então, mulheres, né? Então, se você tem executivos, CEOs e pessoas que abertamente falam erroneamente ou se posicionam erroneamente ou falam declarativamente que não vai entregar para esse público, é uma empresa que vai ser fadada ao fracasso, né? Porque se para ela só considera como cliente o homem branco heterossexual, ele está tirando toda a parcela que daria dinheiro para ele, né? Porque a gente sabe, no caso do Brasil, por exemplo, as mulheres são as que mais se formam. No caso, a maioria da população aqui é parda e pretos, né? Esse somatório, né? Então, por que cargas d'água você vai apenas querer vender para homens heterossexuais brancos, né? Sendo que existe uma parcela da população que tem dinheiro, né? Então, é uma burrice econômica também. Yasmin, você teria algum caso assim que você vivenciou, presenciou sobre preconceitos que você pudesse compartilhar para ilustrar um pouco para o pessoal o que é o que a gente está querendo dizer realmente que acontece no dia a dia, né? Sim, legal, Ti. Acho que, por mais que a gente tente se blindar, enfim, e às vezes fechar os olhos para algumas coisas, né? Porque na maioria das vezes, não sei os outros, eu vou falar por mim, eu tento fazer isso, né? Porque a gente já sente isso na pele, né? Então a gente às vezes tenta ficar mais afastado desses temas que nos trazem a sentimentos negativos possível. Então, atira a primeira pedra de que o LGBT ou a pessoa negra, enfim, que não tenha passado por uma situação, né? Eu, no meu caso, confesso para vocês que 24 horas por dia, 7 dias da semana, eu sempre brinco que é 24/7, né? Óbvio, né? Eu, no meu caso, apesar de que eu estou tentando expor mais as minhas vulnerabilidades, eu tento não deixá-las muito à mostra, né? Então, eu sempre, dificilmente vocês vão me ver falando no LinkedIn ou falando nas minhas redes sociais sobre as minhas mazelas, sobre
sobre coisas que dói, porque a gente já vive isso, né? Então, para mim é muito custoso, para mim é muito difícil ficar escrevendo sobre isso. Eu admiro quem o faça, mas eu, sinceramente, não gosto de escrever sobre as minhas vulnerabilidades e torná-las públicas. Mas nos bastidores isso acontece e eu confesso para vocês que é 24/7, tá? Não existe um dia do ano que isso não aconteça, né? Então, acho que até essa questão do home office, para a gente foi muito bom porque a gente se blindou de coisas como essas, né? Talvez seja até um assunto que para vocês, você fala assim, nossa, nunca tinha parado para pensar, né? Para você seja muito novo vocês escutarem isso que eu estou falando, mas para a gente teve, né, esse momento um pouco mais de poder viver sem essas ameaças constantes, né? Seja num táxi, seja no aplicativo, seja no transporte público, né? Por conta que você está dentro do seu casulo e ali é um ambiente no qual você realmente não fica tão expostas, né? Tirando as chamadas de vídeo ali que acaba que às vezes, enfim, engatilhando algumas coisas. Mas alguns episódios, né, acho que, de novo, sempre aconteceram. E um exemplo, por exemplo, que eu sempre comento em algumas ocasiões, quando eu, por exemplo, estava procurando recolocação há muitos anos, né? Então, foi muito complicado, porque eu estava num momento de transição ali, de nome, de tudo. E, e, e pessoas recrutadoras que estavam ali me vendo no momento de pegar enfim, um cartão para passar na catraca, para poder apertar minha mão, me cumprimentar, para poder subir até o segundo, terceiro andar, enfim, que seja, para a gente poder sentar, para poder fazer a entrevista. Né, a pessoa, por exemplo, está ali no elevador, já declarativamente ali, já olhando numa situação ali totalmente ali de apontamento, de julgamento. A gente sabe quais são os olhares maldosos e negativos, né? Ninguém é burro, enfim, e aí a gente vê o quanto que isso realmente é estrutural, né? Você está ali de corpo e alma querendo dar o seu melhor para que você possa se candidatar, para que você possa, enfim, conversar com uma pessoa que você parte do pressuposto que é totalmente preparado para receber pessoas, independente de qual rótulo que essa pessoa tenha, e que você vê que a própria recrutadora ali não está preparada para receber pessoas, ou ela está preparada só para receber um tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa não era a que estava na frente dela, que no caso era eu. Né? Então, e eram muitas empresas, por exemplo, que pregavam sobre diversidade e inclusão, mas que muitas das vezes contratavam terceirizadas, empresas terceiras que faziam processo. Né? Então, olha como que é importante você olhar a sua cadeia. Né? Então, assim como a gente fala da jornada do cliente, a gente também tem que pensar na jornada do empregado, na jornada do candidato também. Né? Porque, olha só, eu me candidato para uma empresa inclusiva, e aí eu passo por uma situação, como já passei, essas que eu comentei para vocês, uma terceirizada dela, que ela está pagando milhões, provavelmente, para poder, enfim, entrevistar milhares de candidatos por semana, para entrar em várias cadeiras ali da empresa. Então, a importância de você olhar também para a sua cadeia ali de fornecimento também, né, de stakeholders ali que fazem parte ali do seu time ali de parcerias, né, que fazem negócios com você, porque senão às vezes ela está totalmente, ela vai ao desencontro com aquilo que você está falando, com aquilo que você acredita. Né? Então, se eu posso falar de algum episódio que realmente é complicado, foi esses momentos, enfim, onde eu vivi na pele essa questão de buscar essas empresas e, ao chegar no lugar, passar por alguns percalços bem complicados, vindas diretamente de pessoas de RH. Você trouxe uma situação muito importante, eu acho que principalmente para as empresas, né? Porque hoje as empresas, quando ela vai contratar até mesmo um terceiro, um parceiro, né, que vai prestar serviço, ela foca muito na questão fiscal, né?
se tem, como que está a questão da declaração daquela empresa, se aquela empresa declara ou não os impostos, mas ela não vai por trás da questão da cultura, quem de fato aquela empresa emprega, como que está o treinamento daquelas pessoas. Então, acho que é bem interessante isso que você trouxe aqui para a gente. E eu já, até aproveitando um pouquinho sobre essa questão de falando de empresas, como que a gente poderia mostrar que a inclusão é uma responsabilidade da empresa? E aí, lembrando que empresa, acho que você até trouxe aqui para a gente, não empresa é uma pessoa jurídica, mas a empresa é formada por pessoas. Então, assim, não queria jogar a culpa na empresa. Às vezes a culpa não é da empresa, a culpa sim é das pessoas. Como que a gente pode trazer essa responsabilidade para uma pessoa que está sentando numa posição e respondendo juridicamente, né, para uma PJ, a importância dessa inclusão? Eu acho que as pessoas elas precisam estar dispostas, né? Estar dispostas, estar bem intencionadas e realmente partir para o campo da ação, né? Porque também de boa intenção a gente sabe que o inferno está cheio. Então, acho que como que a gente pode realmente aquilo que a gente começou a falar no comecinho. Eu faço parte do problema, mas como que eu posso fazer parte da solução também? Né? E, de novo, ninguém está falando sobre culpabilizar, sobre responsabilizar, né? Sobre culpabilizar, na verdade. Não é assim, ninguém está falando assim, nossa, você merece ir para a fogueira porque você é hétero, você merece ir para a fogueira porque você é branco. Não, não é isso. Né? Mas, assim, como que você, uma vez que você faz parte de um grupo que não é marginalizado, que não é morto todos os dias, que não é xingado todos os dias, que não passa pelo que eu passei nas entrevistas que eu fui, que não vai ser retirado seu currículo rasgado pelo fato de você é. Então, como que você, que já depende de tudo isso, que não vai te eliminar de nenhum processo seletivo, pode fazer com que outras pessoas sejam incluídas? Né? Então, a gente não está falando sobre culpa, a gente está falando sobre responsabilidade. O que eu, nessa posição na qual eu me encontro, né, dentro desses espaços onde eu não sou marginalizado, onde eu não sou vítima de tudo isso que a gente está falando aqui, possa fazer com que outras pessoas possam ascender, possam entrar, possam se desenvolver, enfim. Então, acho que as empresas precisam, respondendo essa pergunta, entender que faz parte do problema e da solução. Não adianta achar que está tudo legal ou que realmente é uma empresa super friendly, porque quando a empresa vem assim com esse discurso muito pronto de que a gente é super, significa que ela não aprendeu nada, né? Porque se a gente faz parte de uma estrutura, de um sistema que demorou milhares de anos e que ainda se perpetua, é impossível, nenhuma empresa do mundo, por mais diversa que ela seja, ela vai ser totalmente isenta dos problemas, né? Então, para mim, realmente leva muito mais em consideração a empresa que assume esse papel de ser a problemática, mas também de ser a resolução, de ajudar nesse caminho para a resolução e de saber que esse caminho ele vai ser demorado, porque vai ser demorado mesmo, e que muitas das vezes ele vai ter que mobilizar também muitas questões internas, né? Porque você mexe com toda essa questão de cultura, né? E aí as pessoas ficam insatisfeitas, as pessoas ficam incomodadas quando você fala sobre isso, né? Então, as empresas elas também têm que tomar essa postura de coragem para falar assim, olha, tudo bem, você é executivo, trabalhou para mim durante 15 anos, você entrega suas metas, sua cota 200%, mas você os seus valores não batem com os nossos valores, sabe assim? Não é para você também jogar essa pessoa na fogueira, mas como que você também se torna corajosa a ponto de você também colocar o dedo na ferida e expor algumas pessoas também, né? E você expor e falar assim para as empresas, olha, a partir de hoje a gente tem uma cartilha, a partir de hoje a gente tem uma regra de compliance, a partir de hoje a gente não vai aceitar, né? Porque também ao você assumir esse comportamento de que você quer fazer parte da mudança, você vai chegar em situações de incômodo, você vai chegar em situações
em que vai ficar até você ter incômodo pelas próprias pessoas que estão dirigindo para essa empresa. Né? Então, entender que esse incômodo ele é natural, ele vai acontecer, mas qual que vai ser a coragem dessa empresa em tomar essa posição? Né? Então, acho que são esses pontos. Escuta empática, você entender que você faz parte do problema e da solução também, e você ir partir para o campo da ação, sendo corajoso o suficiente também para dar nome aos bois ali, e você realmente criar uma cultura ali de compliance, onde todo mundo se sinta seguro dentro daquele ambiente que você diz que quer que seja acolhedor para todos, e não só para um determinado grupo. E a Salesforce é uma empresa que propaga, de fato, todos os valores mediante a comunidade. Né? Um desses valores é, de fato, o equality. Você tem o feeling que, de fato, pessoas que estão no âmbito Salesforce, e eu não estou falando só pessoas que estão trabalhando na Salesforce, que é isso de fato, se a gente trabalha na Salesforce, teoricamente nós devemos compactuar com os valores que a empresa defende. Né? Eu sou muito desse, eu não vou trabalhar numa empresa cujos valores não estão de acordo com os meus valores pessoais, inclusive. Então, a Salesforce eu já sei que as pessoas são totalmente adeptas, totalmente falam de equality abertamente, mas profissionais ou clientes que você já teve a oportunidade de trabalhar, que estão vivenciando essa cultura, que são trailblazers, você enxerga que esse ecossistema, ele é de fato inclusivo? Ou mudando um pouco a minha pergunta, de fato, pessoas que fazem parte de um ecossistema Salesforce, você enxerga mais inclusão nesse âmbito? Que a Salesforce, de novo, né, ela é uma empresa fora da curva, né? Eu acho que essa questão de família, de Ohana, de giving back, é muito... Ela democratiza, ela faz chegar mais longe todo esse sentimento, toda essa conscientização, né, e pensamentos, né? Não é à toa que a gente tem, por exemplo, tudo isso em todos os slides, né, que a gente fala, onde a gente começa a se apresentar para os clientes, no começo da introdução das nossas falas, né, porque isso está incorporado, isso faz parte do DNA da empresa, né? Então, a gente sempre está reiterando essa mensagem em qualquer apresentação. Se você é um técnico, se você é um arquiteto, ali no seu slide vai estar falando de quality, então você vai ter que passar por aquele slide. Né? E o seu cliente, por mais que ele está mexendo ali na questão de implementar, ele vai escutar alguém falando que antes de começar a entrar no coaching técnico, de que a empresa tem esse valor. Então, acho que é muito legal essa mensagem sempre reiterada, né? E essa questão de ecossistema, né? Porque acho que você comentou da questão de clientes e parceiros, né? A gente sempre escuta muitas empresas ver os nossos eventos, escutar pessoas, enfim, falando da importância, principalmente os executivos, as pessoas de marketing, né? Pessoas que são aliados e sponsors das nossas intenções aqui internas e projetos que as pessoas se dedicam voluntariamente para poder, enfim, entregar uma coisa de valor, né, fazer com que essa mudança aconteça. Então, isso é muito importante. Né? Acho que o que a Salesforce faz é não somente internalizar isso, mas também fazer com que toda a sua comunidade de parceiros também, não perfeito, isso jamais, na verdade, dá para a gente ser hipócrita, mas também comece a se familiarizar com esse tema, receba essas informações a cada interação, né, com os nossos funcionários, e sempre tenha isso dentro dos nossos pitches, né, dentro das nossas conversas e apresentações. Então, é muito legal também, até nos eventos mesmos, onde a gente sempre, às vezes tem uma temática mais de negócio, ou, enfim, mais técnico, sempre tem ali uma ponte para falar dessa questão da nossa metodologia one-on-one, né, de giving back, enfim. Então, se você for parar para pensar, todos os eventos da Salesforce, independente de qual tema que seja, a gente sempre está introduzindo esse tema, porque ela faz parte da estratégia do negócio dele, né, da empresa. Então, alianças e canais têm que difundir essa informação para os parceiros que implementam as nossas soluções,
A gente de CS está sempre reiterando informação, o time de RH está sempre passando essa informação para os candidatos que estão entrando, para as pessoas que estão fazendo onboarding. Então, assim, a informação ela é solidificada, né? Ela consegue atingir um público no formato 360. Agora, não estou também falando que é perfeito, não estou falando que é uma empresa que, né, dispõe de tudo, o que representa aquilo que a sociedade diz. Né? Eu acho que, de novo, acho que nenhuma empresa está nesse patamar, talvez a gente nunca esteja, porque a gente é falho e as empresas são feitas de humanos que são falhos, mas como que a gente pode mitigar cada vez mais essas falhas? Né? Então, acho que esse é um trabalho legal do Salesforce, ela saber que ela não é perfeita, mas que ela está sempre ali mitigando e reiterando as nossas informações em relação aos nossos equality groups e tudo que a gente faz para ter uma sociedade melhor dentro da empresa. Pegando um gancho um pouquinho de Equality Group, os Equality Groups voltados à diversidade e inclusão, há a possibilidade de pessoas externas a Salesforce participar? Depende. Acho que, por exemplo, a gente está sempre, quando, né, dependendo da intenção do grupo ou da proposta do projeto do evento, compartilhar os eventos com os nossos clientes, com os nossos parceiros, para que eles, enfim, saibam daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está fazendo, né? Até mesmo, às vezes, fazer alguma parceria, né? Como às vezes sempre existiu entre o que a gente faz aqui com organizações como Gerando Falcões, a Teto, Girls Can Code, programaria, né? Então, eu não falo necessariamente estar dentro do grupo, né? Mas fazer parte desse ecossistema também através de parcerias, né? Então, a gente, dentro, enquanto funcionário, a gente faz parte voluntariamente desses grupos. Isso também é democratizado na mídia, isso é democratizado também até do Trailhead também, então todo mundo que quiser saber pode acessar o nosso site oficial, tanto do Brasil quanto internacional. Dentro do Trailhead também a gente também está lá, todos os grupos com todas as temáticas, enfim, que vocês precisam saber que a gente trabalha. Mas, enfim, falando do pessoal externo, acho que é mais a questão de através de parcerias, né? Enfim, que, cara, não deixa de fazer parte dos grupos também. E falando ainda de Equality Groups, você conhece algum grupo aí, não dentro da Salesforce, mas fora da Salesforce, que tem uma dimensão grande e propaga diversidade e inclusão, até para as pessoas conhecerem? Acho que tem, assim, tem diversas iniciativas, né, Gui? Assim, de cunho social, onde existem diversas pessoas, enfim, que identificaram e vivem o propósito da vida delas, que é servir outras pessoas, né? E que realmente estão mudando, né, o rumo de pessoas que talvez existiria só um único destino, ou que as pessoas achavam que existia só um único destino para elas. Então, existem vários projetos, né? Existe, por exemplo, o programa da Gerando Falcões, né, com o Eduardo Lira, onde fala da questão de pessoas moradoras da favela, da questão da fome. Existe o projeto também da programaria, como o Comitake, né, que é onde são mulheres dentro da tecnologia, né, codificando ou não. Existe também projetos como Casa 1 e Casa Florescer, onde são as duas últimas casas aí voltadas para o público LGBTQIA+. Aí, além dessas casas de acolhimento, existe toda a questão de conscientização, a questão de trazer cursos didáticos, cursos gratuitos, trazer escolaridade para essas pessoas que estavam em situação de rua, né? A Casa NEM, no Rio de Janeiro, né? Então, assim, existe assim vários grupos sociais, entidades sociais e até empresas também, enfim, do terceiro setor, onde tem um CNPJ ali e que onde o principal objetivo dela é transformar vidas, né? Então existe todas essas várias outras opções aí, mas acho que principalmente esses que eu comentei, Casa NEM, Casa 1,
Casa Florescer, que fica aqui na Zona Norte, voltada para a população de travestis e transexuais, enfim, e outras que visam aí a questão de diminuir a desigualdade social, de ajudar com que jovens, principalmente jovens negros periféricos, consigam sair, enfim, daquilo que foi colocado apenas como alternativa para eles, como possibilidade para eles, e comecem a estudar para entrar dentro das empresas, estudar, enfim. Então, acho que essas pessoas pesquisarem também, irem atrás, eles vão ver que existem várias iniciativas e, às vezes, a gente não precisa nem contribuir necessariamente só com dinheiro. Às vezes, você fala assim, poxa, eu vou dar uma mentoria para uma pessoa, né? Eu vou pegar, enfim, um jovem, né? E você escolhe, né? Uma pessoa, né? Se a pessoa é branca, preta, amarela, gay ou não, acho que isso vai muito daquilo que você tem como intenção, né? Mas às vezes só uma palavra é o suficiente para que a gente realmente consiga trazer possibilidades para algumas pessoas, né? Porque às vezes a gente fica assim, não sei para onde que o meu dinheiro vai. Tá bom, né? Apesar de algumas empresas elas deixarem bem explícitas, né, a questão do demonstrativo financeiro delas, das ações que vocês fazem, a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande no país, né, de falar assim, não vou doar porque eu não sei para onde que o meu dinheiro está indo, o que é uma burrice. Mas, tá bom, então talvez dedique o seu tempo, dedique o seu tempo. E a gente vai colocar o nome depois de todas as instituições que você comentou aqui na nossa descrição. Depois, se vocês ouvintes quiserem saber um pouco mais do trabalho que eles fazem, também é bem legal. Acessa aqui, com certeza vai ser um trabalho que é o que a Yas colocou, né? As pessoas tentam sempre controlar, né? Quando você doa um dinheiro ou você dá um dinheiro, às vezes, para um morador de rua, você sempre fica, mas será que ele vai comprar comida mesmo? A sua parte você fez. O que a pessoa vai fazer com o que ela recebeu, aí já é problema dela. Então, não controle o que você fala. Faça o que está dentro do seu coração. Então, acho que isso é muito importante. Ô Yas, fala um pouquinho só para a gente ou melhor, como que foi esse prêmio que você foi, esse reconhecimento que você ganhou aí da Salesforce agora no ano de 2021, esse Equality Champions. Como que é? Foi algum projeto que você elaborou e teve esse reconhecimento? Na verdade, eu acho que parte da nossa vivência e existência dentro do espaço mesmo, né? Sinceramente, não consigo falar para você destacar nada mirabolante, sim, mas acho que a questão da gente ser bastante vocal, né? Tem aquela frase assim, if you see something, say something, sabe assim? Então, aquilo, acho que também, além disso, da gente também externalizar e falar sobre os temas que se fazem necessários ser falados, né? Então, assim, 2019 foi muito importante porque eu tive ativo em muitos eventos, muito onde time de relações públicas da empresa me ajudou bastante a fazer pontos com entrevistas, através de grandes matérias, veículos de comunicação, empresas nomeadas aí do jornalismo, e até mesmo eu mesmo, através das minhas conexões do LinkedIn, estive presente em muitas multinacionais, falando, conversando, naquela época presencialmente, 2020, 2019, falando sobre a minha vivência, né? Eu não ia para falar para dar aula, né? De novo, eu não sou uma consultora de diversidade, eu não sei falar tecnicamente sobre o tema, né? E não preciso, mas todos esses eventos eu falava sobre a minha vivência, sobre a minha trajetória, né? E isso também é considerado para a empresa uma forma de você ser vocal, de você falar, né, das oportunidades e desafios também, né? E acho que foi bastante sobre isso, sobre a questão da gente poder compartilhar isso com o público, né? Principalmente as oportunidades que foram dadas para mim no Salesforce. E aí originou, foi o fato gerador para que o nosso presidente Fábio Costa pudesse, acredito que, né, por todo um grupo aí de conselheiros também, de pessoas que acreditarem, acredito em mim também, em oferecer esse prêmio aí
que eu acho que essa questão de ser evangelista, né, da marca, aquilo que a gente vem fazendo, mas além disso, né, de você ser vocal, de você viver e respirar a cultura da empresa, né? Então, acho que é bem por aí, mais ou menos. Legal, Yas. E aí, ouvintes, estão gostando do papo? Fica ligado aqui no terceiro bloco, que a gente vai trazendo mais um pouquinho de conteúdo para vocês, principalmente agora nessa parte de seleção, o que as empresas podem fazer, principalmente num processo seletivo, anúncio de uma vaga. A Yas vai dar algumas dicas aqui para vocês. E lembrando que é o que ela colocou, ela não é técnica, mas ela já vivenciou, e eu acredito, na minha visão, na minha ótica, que vivência vale muito mais do que na verdade a prática vale muito mais do que a teoria, né? Então, com certeza, ela tem muita propriedade para falar com você. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Bloco diferente neste episódio, não vai ser o bloco Dicas de Ouro, vai ser o Dicas de Diamante aqui que a Yas vai trazer para vocês, e principalmente para empresas. Yas, no seu ponto de vista, partindo do princípio de começando pelo anúncio, o que as empresas podem fazer para ser mais inclusivas, né? Primeiro, se conscientizar internamente e, sobretudo, ir onde esse público, essas pessoas estão, né? De novo, não vai haver mudança se não houver incômodo, se não houver mudança de comportamento, né? Então, eu quero ser inclusiva, mas eu vou continuar só buscando pessoas da FGV, ou só pessoas da USP, ou só pessoas enfim, das principais universidades tops do país, sobretudo de São Paulo, né? Pessoas onde tiveram suas origens ali em colégios particulares, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, acho que é complicado você querer trazer esse público diverso indo em pontos onde a gente não está, onde a gente nunca esteve, na verdade, né? Onde a gente fala de uma situação nacional onde muitos jovens evadem do ensino fundamental e ensino médio, nem chegam na faculdade, tem muito problema de desistência por várias questões, porque precisa trabalhar com 10 anos, com 14 anos. Às vezes aquele menino jovem, eu nem falo só menino negro, aquele menino jovem ali na periferia que tem que ajudar o pai e a mãe a trabalhar com 13 anos, né, e que aí tem que trabalhar 10 horas por dia, e aí tem que estudar à noite, né, e aí você fala assim, mas eu fiz isso. Tá, mas você fez isso em qual ambiente? Né, você fez isso, seu pai ou sua mãe te buscando no colégio, de carro? Ou você fez isso tendo que pegar busão 3, 4, fazendo várias pontes ali para realmente você passar por todos esses caminhos e para você chegar na escola, ou até também à noite quando você voltar para sua casa, né? Então é muito fácil a gente, dentro dos nossos privilégios mesmo, né? Falar o que o outro deveria ter feito, ou de que ele não se esforçou o suficiente, né? Ou que ele não foi sagaz naquilo que ele queria, né? Então, existem muitas questões, justamente porque a gente parte de pontos de partidas muito diferentes, que faz com que realmente algumas questões sejam um pouco mais dolorosas para grupos de pessoas, né? Às vezes, até pelo fato de ter uma mãe, um pai, já é um privilégio, né? Porque quantas pessoas realmente não tiveram pais, ou não tiveram mães, ou tiveram sua família, seus pais ou mães assassinados, ou morreram por alguma questão, né? Enfim, ou às vezes tem um transtorno familiar interno, como bebida, como drogas, né? E aí você fala assim, mas vai quem quer, sabe? É todo aquele contexto, ele é uma âncora que te puxa para baixo, né? Então, se a gente fala assim, privilégio só de dinheiro, não é só isso. Às vezes é você ter comida no prato,
né? Porque se você consegue ter mais de 3 alimentação, ou isso que é o mínimo, já é muita coisa para um Brasil que passa fome, né? Então, acho que saber onde essas pessoas estão, ir até elas, ser intencional também na questão de desenvolvimento dessas pessoas também, porque muitas das vezes você também não vai ter pessoas totalmente prontas, né, e formadas e com toda aquela musculatura que você gostaria que tivesse para poder entrar dentro dessas empresas. Então você fala assim, como que eu, enquanto empregador, posso ser um agente de transformação para, além de incluir, ensinar e desenvolver essas pessoas também, né? Eu sei que isso é papel do Estado, né? Eu acho que a gente nem tudo deveria ser obrigação privada, né? E subjetiva particular nossa, porque de novo a gente tem que saber que a gente vive numa comunidade. Mas se há essa deficiência e não é de agora, tá mais do que na hora da gente realmente nos unir e parar de ficar esperando dos outros aquilo que a gente pode fazer. Parar de esperar só do governo, a gente, enquanto empregadores, a gente, enquanto pessoas que têm possibilidades, trazer para dentro de casa e falar assim, poxa, eu vou ensinar então esse jogo, né? Quantas horas que essa pessoa chega até o escritório, né? Vamos entender o caminho dessa pessoa, né? Quais são os problemas que ela passa, né? Eu tive uma situação, por exemplo, até mesmo eu, né, bem no começo da Salesforce, enquanto estagiária, quando eu estava morando na periferia da Zona Sul, e eu tinha um contato com um outro estagiário e ele tinha muitos problemas em casa, muito problemas em casa. E aí ele chegava assim atrasado, ele tinha muitos problemas, ele, enfim, conseguia entregar direito, mas o caminho dele, primeiro, a noite dele era totalmente turbulenta dentro de casa. O caminho, a trajetória dele, da periferia da Zona Sul até a Berrini, era totalmente assim, louco. É aí que a gente fala da questão da empresa sair do patamar de conforto. Porque ela vai ter que entender também que ela vai exigir não só incluir, mas tornar as oportunidades equânimes, sabe? Porque existe diferença também aí, né? De você igualdade e equidade, né? Porque eu posso, por exemplo, falar que vou incluir jovens periféricos, São Paulo. Mas essas pessoas vão entrar e elas não vão ter o mesmo histórico que pessoas que vieram de um Dante Alighieri, por exemplo, de São Paulo. Mas que os dois são jovens. Os dois têm o mesmo perfil ali, menos histórico. Mas como que você faz para, além da pessoa entrar, fazer isso daqui, né? Então, acho que essa daí, é você ajustar as oportunidades, ajustar a conversa, você ajustar todos esses níveis para que você realmente faça com que essa oportunidade ela seja ao ponto de que essa pessoa ela não se sinta sozinha naquele lugar. Porque é muito ruim também isso, você entrar numa empresa e você não se sentir pertencente. Você entrar numa empresa e você fala assim, poxa, você nem espera os outros te julgar, você mesmo já se subjuga, né? Então, acho que existe todo um papel comportamental, psicológico das empresas também, né? E dessas empresas que praticam essa questão, que é propagar um ambiente seguro para que essa pessoa, além dela entrar, ela consiga se sentir à altura de todo mundo que está ali. Né? E isso vai exigir uma mudança de comportamento de todos os lados. Não somente do agente ali, da pessoa, mas também daquela pessoa que contratou aquele jovem. Né? Porque aquela pessoa que contratou aquele jovem vai ter que talvez ajustar o horário dela, porque, enfim, a distância do trabalho para casa é muito complicado. Talvez aquela pessoa que achava que a curva de aprendizado daquele jovem fosse 6 meses, vai ter que ser de 1 ano.
porque existe uma série de gaps que antecedem ao que ele entende como gap atual, né? Então, a empresa fala assim, poxa, eu estou trazendo essa pessoa, eu estou incluindo essa pessoa, mas dado que x questões, a curva aí de rampa dela vai ser de 1 ano, não vai ser de 6 meses. E aí você não vai querer essa pessoa porque ela vai tomar um pouco mais de tempo para aprender, para poder se profissionalizar, entregar aquilo que você está pedindo, né? Então, como que, além da inclusão, você consegue ajustar esses discursos, né? E todas essas questões de funções para que a pessoa ela se sinta totalmente apta a partir daquilo que você fez para que ela se sinta totalmente pertencente. E também da questão de escuta empática, né? Acho que as empresas elas querem muito falar, elas querem muito enfim, divulgar as coisas, mas pouco se escuta, sabe? Então, acho que criar essa habilidade de escuta empática, né? De você entender o seu colaborador, entender as questões que antecedem ser um funcionário, né? Entender também até a demografia, a estatística daquele grupo marginalizado, minorizado que você está contratando, né? Você ir em eventos, você participar você escutar podcast, você ler entrevistas que falam sobre trajetórias de superação, você ver organizações, como comentei para vocês, que estão fazendo um papel social no terceiro setor, sabe? Então, vai ser difícil um executivo de RH querer, por mais bem intencionado que ele seja, ele não parar para escutar. Vai ser difícil uma empresa fazer essa mudança se ela não está escutando quem precisa ser escutado. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente precisa e deve comentar aqui. Escuta empática, criar um ambiente seguro, ir até onde essas pessoas estão, sair da sua zona de conforto e, quinto ponto, criar um ambiente seguro, porque de nada adianta você entrar se você sabe que você vai ser retaliado, que você sabe que você vai sofrer uma sanção lá dentro. A pior coisa que tem é você achar que você está num ambiente legal e você não poder falar, você não poder, enfim, externar aquilo que você pensa, você não poder vestir aquilo que você quer, você não poder se expressar aquilo que você, enfim, como você se sente, porque talvez aquilo vai ser suficiente para você, talvez não ser demitido, mas talvez de você ser deixado de canto, talvez você não ser considerado para futuras promoções, talvez para você não ser considerado para ter conversas de desenvolvimento de carreira, porque a pessoa já está te pré-julgando ali. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente pode falar. Legal, Yas. Falando um pouquinho agora mudando totalmente o assunto aqui, acho que depois dessas 5 dicas aqui que você deu, acho que fantásticas, não só para as empresas, para as próprias pessoas, sociedade, eu acho que tudo engloba tudo, né? Inclusive é o que você até comentou, né? Não precisa doar dinheiro, mas sim, às vezes, você doar um pouco do seu tempo, doar um conhecimento. Às vezes você acha que você não está perfeito ou você não está 100%. Às vezes o seu 50% vai ser 200 para uma pessoa que às vezes não tem conhecimento algum. Então, acho que trazer um pouco dessa conscientização para as pessoas, acho que é muito importante. E obrigado por compartilhar com a gente aí todos esses 5 pontos, 5 importantíssimos pontos aqui. Yas, falando um pouquinho de podcast, aí você até comentou um pouquinho de podcast, leitura, eventos, o que você anda lendo, escutando ou assistindo ultimamente? Fê, eu tenho engraçado, né? Eu falei para vocês que eu passei nos últimos anos falando bastante nesses eventos, né? Porque as pessoas teriam me perguntado agora, você sumiu das redes sociais, é que eu era muito ativa realmente, né? Até no meu Instagram também, no LinkedIn. E eu tô no momento, assim, de mais escutar, sabe? Do que só falar, assim. Sei da minha importância de falar, às vezes eu sou a única nos espaços, e às vezes, assim, se eu não falar, não vai ter ninguém para falar por mim,
porque você é a única trans que eu vou estar ali naquele lugar, então eu tenho que fazer meu papel, por mais que seja cansativo, mas eu tenho parado para escutar bastante, é, observado pessoas com diferentes pontos de vista também. Então, assim, eu tenho acompanhado, por exemplo, pessoas que falam do movimento antirracista. Eu tenho acompanhado, por exemplo, também algumas mulheres executivas que vieram de diferentes pontos de partida, que enfim, estão sempre empoderando outras mulheres também. Tenho lido também, por exemplo, estou lendo agora A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown, né, onde fala sobre a coragem de você expor as suas vulnerabilidades, né? E que às vezes é muito complicado para a gente, porque a gente já é uma vulnerabilidade assim, já exposta, uma ferida aberta. Mas eu tenho lido bastante assim, Brené Brown, acho que ela traz bastante essa perspectiva de você não ter medo de você também falar dos seus insucessos, de você não ter medo de falar dos seus fracassos, e que também é muito importante. Eu gosto da leitura dessa escritora porque ela fala também que quem está na arena é quem merece levar os créditos. Quem está na arena é a pessoa que está suando, que está tomando porrada e que está escutando o desaforo, é o verdadeiro valente, é o verdadeiro corajoso. Por mais que ela esteja ali, pingando o suor, sangrando, com todas as feridas ali, para todo o público que está sentado vendo você sangrar, mas esse é o verdadeiro corajoso, né? E os críticos que estão sentados na plateia, para mim pouco importa, né? E eu acho que isso fala muito sobre mim, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, enfim, por conta da minha condição, eu fico muito exposta, né? Em todos os lugares, na rua, no banco, no shopping, no restaurante, dentro da empresa, em reuniões. Eu sou uma pessoa que sou vista, né? É, mas eu não ligo para as críticas, porque justamente porque eu sei que eu estou na arena, entendeu? E eu sou a pessoa que estou exposta ali, com todas as minhas armas ali. Então, quem não estiver na arena comigo, eu não quero perto de mim, sabe? Eu não vou considerar as críticas de pessoas que estão na plateia sentado, porque os créditos, eles são meus. Mesmo que eu esteja chorando no final do dia, os créditos, eles devem ser só meus. Os créditos não são de pessoas que estão achando, subjugando coisas de mim. Então, assim, ler mulheres como a Brené Brown é muito importante, também de Jamila Ribeiro também, né? Acho que uma escritora negra, enfim, filósofa, professora, enfim, que fala bastante sobre feminismo negro, a importância também da gente destacar, enfim, essa questão de que ainda há uma equiparação a ser feita ainda, né, entre mulheres brancas e mulheres negras também, então eu tento mesclar essas leituras assim, e obviamente também estar sempre atento às coisas que vêm sendo feitas, né, assim, de atividades sociais, né, como, por exemplo, da Gerando Falcão, vi recentemente a questão do corona no paredão, né, até ajudei ali, então, assim, tudo a gente tentando se atualizar e ficar a par das coisas para que a gente possa realmente fazer parte e ser um agente de transformação, né? Com certeza, Yas, bem legal. Inclusive, tenho até uma outra frase também, tô um pouco. Tô um cara cheio de reflexões hoje aqui, mas árvore que dá fruto leva pedrada. Se você é uma árvore seca, ninguém vai lá jogar pedra para tentar tirar fruto, mas se você gera fruto, com certeza vai ter pedrada. Então, se você está na arena, se você não quer estar na arena, ou melhor, se você sofre, se você se vitimiza de estar na arena, você não merece estar lá. Você tem que estar lá na zona dos críticos. Então, se você de fato está na arena, bem legal. E Yas, obrigado por compartilhar isso daí também com a gente. Yas, como que faz para os nossos ouvintes aqui
quero bater um papo com você, quero trocar uma ideia com você, me interessei em alguma coisa que você falou, quero dar um elogio, como que faz para eu encontrar você nas redes? Bom, Fê, eu, de novo, comentei para vocês que eu estou bastante isenta, assim, principalmente por conta da saúde mental, assim, então eu tenho me isentado bastante de participar de eventos nos próximos meses, né? Mas qualquer conversa é bem-vinda. Acho que esses momentos também da gente poder se acolher em outras pessoas é importante para que a gente não fique sozinha 100% do tempo. Então, não significa que eu não estou disposta à conversa. Mas os canais podem ser, por exemplo, o LinkedIn, né, Yasmin Vitória. O meu Instagram é yasmin.vitoriaoficial. Enfim, acho que são os principais dois canais, enfim. Mas acho que o LinkedIn, principalmente, assim, é onde pelo menos eu tenho estado todos os dias, justamente para ver essas movimentações que estão acontecendo dentro do espaço de trabalho. E fica à vontade da gente poder conversar, trocar, compartilhar potências, vivências, acho que é importante. Mas é importante também que as pessoas saibam que existem pessoas, né, com as quais a gente pode conversar para a gente aprender mais profundamente sobre os temas, né? Eu sempre comento, né, que, por exemplo, a gente não é uma enciclopédia, a gente não é Google. Eu tem muita coisa que a gente discorda e concorda dos grupos do qual a gente faz parte, né? Tem muita coisa que eu acho que por mais que você tenha uma boa intenção, existem várias pessoas com propriedade para poder falar sobre vários assuntos, né? Então, se é tema racial, né, existem várias consultoras, né, como Empregue Afro, Ana Minuto, Patrícia Santos, para falar sobre mulheres na tecnologia, várias outras mulheres. Tem a Iana, Helena Trajano, do Grupo Mulheres do Brasil. Preciso entender um pouco mais da questão LGBTQIAP+. Poxa, tem várias outras pessoas também, sabe? Tem Maíra Reis, tem Ricardo Salles, tem Guilherme Gubato, tem diversas consultorias aí cujas consultoras, fundadores estudaram, falam com propriedade, né? Ninguém vai dar uma consultoria de graça para você também, né? Tudo é pago, mas porque as pessoas também acham que a gente tem que parar do nosso tempo para poder ensinar, né? E aí, das duas, uma, ou você para você buscar as informações sozinho, ou você paga por esse conhecimento, né? Então, o que eu posso oferecer para as pessoas é falar sobre como que a gente pode se suportar através das nossas vivências, né? E como que a gente pode se acolher, né? Através de coisas que, enfim, de assuntos que nos aproximam, de assuntos que as pessoas talvez queiram compartilhar, ou que elas queiram entender como que eu passei, como que eu tenho uma dificuldade, oportunidade. Eu acho que é muito legal a gente buscar essas histórias de superação. Mas ensinar mesmo, o meu LinkedIn realmente não tem esse perfil, porque justamente eu peço para que as pessoas busquem pessoas capacitadas nesse tema de diversidade e inclusão e que tem esses nomes brilhantes que eu citei aí que estão à disposição. Mas, de qualquer forma, pode entrar em contato que a gente pode trocar vivências e trocar afetos também. Legal, Yas. Esquece de adicionar a gente no LinkedIn também, o meu é super fácil, Felipe Moreno. Se você colocar Felipe Moreno Salescast, vai ser o primeiro que vai aparecer, me adiciona lá, a gente troca uma ideia também. Se você quiser também no Instagram, felipemoreno.br, simples assim. Thiago, como faz para encontrar você? Facinho, facinho. Thiago com H, Schmitz, SCHMITZ, molezinha, viu? Escrevo assim desde criancinha e não erro. Gui, como faz para encontrar você? Meu não é desde criancinha, mas consegue me encontrar, Guilherme Monteiro, Salesforce, qualquer rede social. O canal Salesforce Brasil também é facinho, facinho.
Maravilha. Não esquece de adicionar lá no LinkedIn também os nossos parceiros aqui, como sempre, dando todo o apoio para a gente aqui lá nos bastidores. Bruno Passos, Tayan Guerra, Laís Torres e lá no Instagram, você adicionar a Rafa Monteiro, que é a nossa editora aqui, Rafa CL Monteiro, ela que faz todas as edições e entrega esses vídeos bem legais no YouTube para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de adicionar a gente em todas as redes lá, dar seus comentários, site, fanpage no Facebook, e aí, Gui, obrigado. Fanpage no Facebook, lembrando disso. Instagram, Twitter, tudo @salescast e também @canal Salesforce Brasil. Facinho de você encontrar a gente por lá. Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias também. Conheça a InnoLevels e já agradecer eles aqui pela parceria, como sempre, aqui desde o começo com a gente aí. Para você que está escutando esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. Para você que está curtindo a gente pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas. Além de ajudar muito a gente vai contribuir com todo mundo aí. Claro, deixa seu comentário lá também. Espero que vocês tenham gostado. Yas, muito obrigado aí pela parceria, pela entrevista, pela aula, por compartilhar essa vivência aí fantástica. Parabéns por a iniciativa, por tudo aí. Muito obrigado mesmo. Bom, Fê, obrigada a vocês todos, a toda a audiência também que pôde dedicar, investir do seu tempo para a gente poder aprender juntos aqui. Eu acho que, como sempre, uma troca recíproca, né, de informação, né? E, de novo, a gente fica sempre à disposição para poder trocar afetos e vivências também. Muito obrigada pela oportunidade de a gente poder externalizar aqui aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente, enfim, tem como propósito de vida. Acho que é essa questão de conscientização e tornar o mundo melhor para todo mundo. E sempre lembrando que não existe nós sem nós, né? Então, acho que não dá para a gente querer incluir sem considerar o todo. É um caminho sem volta, mas não é um caminho fácil e não é um caminho rápido, que realmente, como eu comentei, vai exigir alguns desconfortos no meio desse caminho. Mas realmente tudo isso é no melhor para que toda a humanidade realmente possa se sentir incluída, possa se sentir pertencente de todos os lugares, sobretudo aqueles espaços de privilégio e de poder. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade. A gente que agradece, as gratidão aí por tudo, por ceder seu tempo e, com certeza, contar muita coisa de muito valor aqui para os nossos ouvintes. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Fica ligado que tem muita novidade aí. Até mais. Obrigado, Yas. Tchau, pessoal. Obrigado, Yasmin. Tchau, tchau.